Uma boa noite a todos. É com grande satisfação que nós damos boas-vindas a todos aqueles que a partir deste momento acompanharão a solenidade comemorativa ao Dia do Maçom e ao Dia do Demolei. Hoje, 16 de agosto de 2018, e para compor a mesa convidaremos o orador oficial desta solenidade e que presidirá os trabalhos desta noite, excelentíssimo senhor vereador João Vidal. Para compor a mesa, convidaremos também o Dr. José Dias, delegado do 4º Distrito da 30ª Região das Grandes Lojas do Estado de São Paulo, representando neste ato o Dr. Ronaldo Fernandes, sereníssimo grão-mestre das Grandes Lojas do Estado de São Paulo. Para compor a mesa, convidaremos também o Dr. Luiz Arthur de Moura, o grande procurador-geral do Ministério Público Maçônico do Grande Oriente Paulista, representando o senhor Pascoal Marracini, sereníssimo grão-mestre do Grande Oriente Paulista. Para compor a mesa, convidamos neste momento o orador especialmente convidado para esta cerimônia, o venerável da loja maçônica Dr. Roberto Martins de Barros, Dr. Eduardo Fondello Pereira da Silva. Também orador convidado para esta cerimônia, convidamos o membro do capítulo Demolei Taubaté 371, Guilherme Oliveira Ferreira dos Santos. Neste momento, registramos aqui a presença dos veneráveis das lojas maçônicas de Taubaté, a começar pelo venerável da loja maçônica Força, Vida e Consciência, Carlos Alberto Silva. Presente também o venerável da loja maçônica Fraternidade e Integridade Taubatiana, Valfredo Ribeiro de Campos. Venerável da loja maçônica Monteiro Lobato, Donizete Rambaldi. Venerável da loja maçônica Frei Caneca, José Isidoro Giareta. Venerável da loja maçônica Vigilantes de Taubaté, Antônio Carlos de Souza. Venerável da loja maçônica Força e Honra, João Maia. Venerável da loja maçônica Coesão Social, Edson Chamizo. E venerável da loja maçônica União de Taubaté, Moacir Paulo Fernandes Oliveira. Registramos aqui a presença também do membro do Conselho Consultivo do capítulo Demolei Guardiões das Virtudes, Alisson Hipólito de Carvalho, que representa o presidente Carlos Eduardo de Carvalho. Neste momento, agradecemos ainda conosco esta noite a presença do 1º Tenente PM João Paulo, que representa neste ato o Coronel PM Lorival da Silva Júnior, o comandante do Comando de Policiamento do Interior, CPI 1. Registramos também a presença do Dr. Murilo Ortiz Neves de Azeredo Coutinho, representando o Dr. Luiz Guilherme Paiva Viana, presidente da 18ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Taubaté.
Registramos aqui ainda a presença do senhor William Avaluli, que é deputado estadual maçom, representando a poderosa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Representando aqui a loja maçônica Arquitetos da Harmonia, da cidade de Jacareí, contamos com a presença de Vinícius Valverde. E representando aqui o presidente da Academia Vale Paraibana de Letras e Artes, Alberto Maza, contamos com a presença do acadêmico professor Arnaldo Barbério. A partir deste momento, pedimos a gentileza que todos se acomodem, tomem seus lugares, para que possamos então, na sequência, anunciar a palavra do excelentíssimo senhor vereador João Vidal para a abertura oficial. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa Casa de Leis, a Câmara de Vereadores de Taubaté, também chamada de a Casa do Povo. É sempre uma alegria recebê-los aqui a cada ano, mas assim também é uma alegria receber as pessoas que vêm à Casa do Povo. Então, sob a proteção de Deus e contando com as bênçãos de São Francisco das Chagas, declaro aberta essa sessão solene. A Câmara Municipal de Taubaté, nos termos da legislação vigente, realiza a presente solenidade em comemoração ao Dia do Maçom e ao Dia do Demolei. Neste momento, convidaremos a todos para que, respeitosamente, possamos acompanhar a execução dos hinos nacional e de Taubaté pela Banda de Música do Comando de Aviação do Exército, com regência do primeiro-tenente Raimundo.
Pedimos nesse momento a todos que se acomodem. Agradecemos à banda de música do Comando de Aviação do Exército e ao Tenente Raimundo pela brilhante execução dos hinos. Neste momento, para a saudação oficial em nome do Legislativo taubatiano, anunciamos a palavra do excelentíssimo senhor vereador João Vidal. Boa noite a todos e todas. Mais uma vez quero dizer que é um prazer estar aqui, ao mesmo tempo que é uma honra poder falar para tão nobre audiência. Boa noite a todos também aí que acompanham à distância, pela TV Câmara ou pela internet. E boa noite especial aos homenageados e aos componentes que dividem a mesa comigo, os quais vou citar. Dr. José Dias, delegado do 4º Distrito da 30ª Região dos Grandes Lojas do Estado de São Paulo. Professor Dr. Luiz Arthur de Moura, a quem eu conheço desde a época da minha faculdade, com quem eu tive boas experiências de estudo e ensino. Seja bem-vindo e boa noite. Dr. Eduardo Fondello, homenageado de hoje, orador convidado, venerável da loja maçônica, Dr. Roberto Martins de Barros. E ao Guilherme Oliveira Ferreira dos Santos, boa noite também, seja bem-vindo aqui, representando a Ordem Demolei, não é isso? Boa noite mais uma vez a todos. Eu sempre, por primeiro, gosto de fazer uma introdução do ponto de vista de situação, né? Situar onde nós estamos. Vocês que aqui estão ao vivo sabem o que nós fazemos aqui, mas talvez a audiência da TV Câmara, que é vasta, é uma TV, a primeira TV legislativa do Vale, transmitindo ao vivo nesse momento, e também outras reprises que acontecem normalmente na sua grade de programação, talvez não saibam, mas essa homenagem pelo Dia do Maçom e Demolei acontece por força de lei. Todo ano, então, a Câmara de Taubaté abre esse espaço para promover a solenidade e promover, indicados pelas lojas maçônicas de Taubaté, pessoas que se destacaram no trabalho ao longo desse ano. Então, é muito importante que todos se situem, porque aqui, como a casa do povo, a casa de vocês que aqui estão, eu pessoalmente, particularmente, prestigio muito essas oportunidades, porque nada mais é do que a casa do povo, recebendo o povo, reconhecendo instituições importantes e pessoas que prestam um bom serviço para a nossa sociedade e para a nossa cidade. E essa estrutura toda que nós temos aqui, mas com destaque a TV Câmara, e tem que estar a serviço das instituições e do povo. Primeiro, as instituições, porque não dá para homenagear pessoas, não teria espaço-tempo suficiente para homenagear todas as pessoas que merecem ser homenageadas. Por isso que essas solenidades acontecem por força de lei, para estimular boas iniciativas, assim como é a boa iniciativa, assim como é a história, assim como é a solidez, assim como é o serviço prestado pelas ordens maçônicas do nosso município, e eu, então, defendo que assim seja. E, num estrito senso, defendo que assim seja também, que não seja banalizado, mas os títulos de cidadão também são importantes para reconhecer boas atitudes de pessoas que às vezes nunca teriam oportunidade de estar aqui à frente da TV Câmara ou ocupando essa tribuna. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, e é um motivo para mim de muita honra, de muito orgulho poder ser o presidente de uma solenidade, de uma audiência sempre
ordinariamente muito importante, muito seleta, muito qualificada, e conduzir esses trabalhos e falar em nome do Poder Legislativo taubatiano, que constitucionalmente é o poder que representa o povo. De certa forma, toda a população, ao longo do ano, se vê representada aqui por algum tipo de instituição que faz parte, desde o dia do garçom, desde o dia da campanha da fraternidade, para o caso das pessoas que são ligadas à Igreja Católica, por exemplo, ou o diálogo interreligioso, ou o dia do meio ambiente. As pessoas da sociedade civil, de alguma forma, são representadas, e hoje é o dia aqui do maçom e do Demolei. Eu preparei algumas coisas para falar, mas ao longo do dia, preparei já no começo da semana, e ao longo do dia vão ocorrendo algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui. Mas sempre eu faço questão de dizer, eu tenho que fazer uma fala para a audiência, que não são maçons, especialmente quem assiste, e uma fala para vocês que estão aqui homenageando os seus comuns, né, os seus pares, alguns deles que estão aqui nessa mesa sendo homenageados hoje. Então eu vou primeiro falar para quem está aqui presente e para quem é maçom no geral. O ano passado eu também fui o orador desta solenidade. Ao que eu saiba, não sei se mudou, mas a Câmara de Vereadores não tem ninguém que pertence à ordem maçônica. Posso estar enganado se isso mudou do ano passado, mas no ano passado era assim. E o ano passado, a tônica da reflexão que nós tivemos aqui, até motivada por uma discussão que eu pesquisei até em próprias publicações da ordem maçônica, esteve aqui um grão-mestre, não é isso? Na ocasião, Benedito Baluch, né? Me corrijam se eu estiver errado, e ele é um líder de todo o estado, não é? Desculpem se está sendo tão popular, tão coloquial, mas esteve aqui, e naquela publicação tinha uma grande iniciativa das ordens maçônicas no estado de São Paulo, no sentido de preparar debates, diálogos, ações com relação à vida sociopolítica do Brasil, do estado. Então a tônica daquela discussão, estava aqui também um colega que depois eu fiz aqui como vereador, tomou a vertente da democracia, da luta pela democracia. A gente passava naquele momento o calor de todo o escândalo que a gente ainda vive hoje, mas aquela época estava florescendo. Então, eu quero, falando então para a ordem maçônica, quero relembrar um pouco daquela fase, porque há 2 meses da eleição, nada tão pertinente do que darmos uma refletida sobre isso, se me permitem, com toda a humildade. Mas o Álvaro Caninel, que eu citei aqui, trouxe palavras, eu vou relembrá-las. O deputado estadual maçom Álvaro Alexandre Caninel, que foi homenageado na época, convocou os irmãos para tempos de mudança. Devemos dar exemplo de boa conduta, ensinando a todos a prática do bem. Nossa maior fortuna é a oportunidade do desenvolvimento moral, espiritual e intelectual. E conclamamos a todos que exerçam seus deveres e obrigações e pratiquem o que for necessário para atingir nossos objetivos, partindo para um novo mundo. E por que eu falo que há 2 meses da eleição não poderia deixar de citar e dizer que nós temos objetivos muito importantes aí a serem cumpridos nessas eleições? O Brasil e o povo brasileiro espera ansioso que saia um bom resultado dessas eleições, ou pelo menos algum tipo de mudança, porque se há um consenso aqui do jeito que está, não dá para ficar. Então, uma instituição tão sólida, com tanta credibilidade, composta com homens de honra, não pode, e eu sou testemunha, não ficará à margem desse debate, não fica à margem desse debate. Aliás, eu preciso citar que eu sou do partido do governador do estado, Márcio França, e o mesmo que eu citei aqui, acaba de me ocorrer, esteve Benedito Baluch, estivemos juntos com o Márcio França em São José dos Campos, agora na terça-feira, e Márcio França pôde dedicar algumas palavras a ele, palavras de muito respeito, inclusive, de muita credibilidade. Então, uma instituição tão importante, tão influente, com tanto crédito, com tanta solidez,
com tantas ações para a sociedade, ainda mais nesse momento, tem que, no popular, estar nas ruas, promovendo debate, promovendo um justo debate, um justo trabalho em torno dos objetivos que permeiam ou que passam pelos resultados das eleições que se aproximam, que estão aí há menos de 2 meses. Então essa é a fala que eu, com todo respeito, com toda humildade, me permito falar para os maçons que estão aqui, para as pessoas da ordem maçônica que estão aqui, dizer: vamos juntos, ainda mais com vocês, com essa importância, com essa entidade, fazer e trabalhar pela mudança que o Brasil precisa e que o povo, especialmente o mais pobre, o mais sofrido, precisa e quer de nós. Eu falo com humildade também, mas com alguém que, apesar de não participar da ordem maçônica, prezo por alguns valores que são fundamentais para vocês, que eu sei por estudos, mas que pessoas de caráter, puros e limpos, que procuram ter uma vida limpa, sem ficha suja. Aliás, a ficha limpa já é uma prática das regras da maçonaria de séculos, né? De mais de século, e que a ficha limpa no Brasil chegou aí já nesse século XXI, se não me engano, em 2011 ou 2012, por aí. Então, parabéns por isso, mas que fique aqui, para vocês que estão aqui presentes, para vocês maçons que acompanham, que vocês são muito importantes na construção, na preparação do Brasil justo que nós precisamos construir. E agora eu preciso falar para as pessoas e, como representante do povo, falar para o povo que eu represento também um pouco do que é e do que representa e o porquê que o maçom e o Demolei é homenageado com toda a justiça aqui na Câmara de Vereadores de Taubaté. Então, vou falar agora para quem não é maçom, porque para vocês o que eu vou falar agora é chover no molhado, mas é importante levar ao conhecimento da população. Eu achei o seu grande mérito das solenidades aqui da Câmara de Taubaté, levar as pessoas comunicações verdadeiras, sinceras, com assinatura embaixo, né? Em tempos de fake news, em tempos de boataria, a gente poder dar a cara e falar e assinar embaixo do que está falando, acho que contribui para o diálogo social como um todo. Como eu digo, eu preparei alguma coisa que eu pensei, e daí as coisas vão acontecendo durante o dia. E hoje um amigo meu, aliás, fico muito feliz de estar aqui, porque eu tenho muitos amigos maçons, dos quais alguns foram muito determinantes na minha vida. Eu sou, por exemplo, funcionário da CESP. Eu sempre gosto de citar, porque se um dia ele estiver ouvindo, o Celso Fernandes vai saber quanto ele foi importante na minha carreira profissional. E ele é alguém puro, justo, né? Que tem os valores muito aflorados, eu sou testemunha disso, e que me ajudou bastante. E outro amigo que me ligou hoje, coincidentemente, e eu aproveitei para lamentar para ele: poxa, Maradona, que pena, cara, que eu esqueci, queria te convidar mais uma vez, você não vai vir em Taubaté na solenidade do Dia do Maçom, que mais uma vez eu serei orador. Esse amigo meu também é da CESP, Washington Maradona, talvez alguém possa conhecer. E eu falei: me ajuda aí, Maradona, o que você acha que poderia me inspirar? Eu vou contar uma história para ele que talvez as pessoas não saibam, mas para vocês é chover no molhado, mas eu acho importante. Maradona tem 4 filhas, e uma filha dele recentemente foi prestar vestibular lá em Rondônia, muito longe de nós, né? Estado de Rondônia. E ele disse que contatou um irmão, como vocês se tratam entre vocês, e esse irmão a acolheu lá em Rondônia e cuidou de tudo para a vida dela. Não deixou que ela, como sobrinha, na verdade, se passasse por nenhum contratempo, por nenhum perreio, e ele contou aquilo com uma felicidade. Ela acabou de voltar de lá, e é um testemunho muito importante, que as pessoas que não são maçons talvez não saibam disso, e que é importante dizer que é uma entidade que carrega valores que eu, por exemplo, na religião que eu pratico, religião católica, são muito
caros e comuns, que é a fraternidade, a solidariedade, as pessoas se unirem num espírito de corpo. Ou não foi isso que Jesus falou? Né? Não estou falando que, estou tratando de religião aqui não, mas são valores que para mim são basilares, e um espírito de corpo que todos se identificam em qualquer lugar do mundo, e por se identificar como irmãos, tem que acolher aqueles ligados aos irmãos. Se isso não é solidariedade, não é fraternidade, não é praticar institucionalmente esses valores, eu não sei o que é. Então, que fique aqui essa mensagem, né? Então, só uma instituição séria, milenar como essa, consegue, nos tempos de hoje, que às vezes você não conhece o vizinho, não é verdade? Eu estou morando numa casa agora, casei, morei 10 anos num apartamento, meu filho nasceu, muito grande, nós juntamos dinheiro durante 10 anos, financiamos um pouco e estou morando numa casa. E já faz pouco mais de um ano. Eu não tenho contato com o meu vizinho, não porque eu não quis, não. Talvez ele não deva gostar de vereador, sei lá, ou de outro partido, mas se fecha de uma maneira que não dá a menor abertura de eu ter um relacionamento ali. Eu, todo expansivo, né, como um político geralmente eu fico até sem graça e já não consigo nem cumprimentá-lo mais. Então, num tempo de muito individualismo, uma instituição que exercita a prática desses valores, da fraternidade, da solidariedade, da ajuda mútua, do espírito de corpo, só pode ser algo do grande arquiteto do universo, né? Como vocês costumam ou usam tratar o Deus, que aliás repito, eu fico falando, olhando para vocês, e eu fico chovendo no molhado, fico achando que eu estou enchendo a cabeça de vocês aqui, mas eu acho importante falar para a sociedade isso. E, aliás, é um requisito, um critério legal da maçonaria a crença num transcendente, não é isso? Um ser superior, um Deus, um Criador, que isso é fundamental para nós cristãos. E o segundo ponto que eu quero falar, então, falando para quem não é maçom, o primeiro ponto é isso: o espírito de corpo, a solidariedade, pessoas que só se ajudam com os membros e com os descendentes e com os familiares dos membros, que é uma curiosidade de muito valor. O segundo ponto eu vou citar aqui uma passagem que tem no Evangelho de Mateus, que é muito popular, não sou um estudante de Bíblia, e se me perguntarem qual capítulo e versículo, não vou dizer qual que é. Sei que em Mateus, mas algo que diz mais ou menos assim: quando for fazer o bem, que a sua mão direita não saiba o que a sua mão esquerda fez. Então, vocês que me acompanham aí de casa, que não são maçons, e eu disse que tenho muitos amigos maçons, e eu peço licença para dizer que tem um que tem estado com ele aí todos os dias praticamente, que veio aqui. A gente tinha um compromisso hoje, inclusive, precisamos cancelar, porque eu falei, nossa, esqueci, marcamos, eu tenho que ir lá na solenidade do maçom. E ele tá, então vou também, que é o meu amigo Vinícius Valverde, que está aqui na plateia, e é maçom também, tem dado testemunhos disso. Mas eu quero dizer que fazer o bem sem que sua mão direita saiba o que a esquerda fez, está lá no Evangelho de Jesus Cristo, no caso, segundo Mateus, é uma obrigação do maçom. Eles buscam fazer isso e fazem muito bem. Eu sou testemunha disso, um não maçom, testemunhando aqui na rede da TV Câmara, que fazem. A maçonaria cuida, e eu sei, eu tomo conhecimento a cada dia, a cada meses, de manutenção de hospitais pela nossa região, de hospitais pelo nosso país e certamente pelo mundo, que atendem gratuitamente pessoas. Então, só por isso, só nessa frase eu poderia justificar a importância da Casa do Povo, que representa o povo, fazer essa justa homenagem à ordem maçônica, aos maçons e aos demolês. E fazer a caridade de maneira quase que secreta. Quase que secreta. Eu, que sou um vereador curioso, estou tomando conhecimento a cada dia de benfeitorias que são feitas e realizadas e promovidas pelas ordens maçônicas há anos que eu não sabia.
Então eu quero dizer e encerrar que só alguém que acredita num pai é capaz de fazer algo sem que ninguém fique sabendo, sem que ninguém tome conhecimento. Só uma ordem que transcendeu séculos é capaz de se manter viva com tanta credibilidade, com tanta honradez. Então, é para mim, repito, uma honra, um orgulho poder falar para vocês todos que estão aqui. Eu admiro a ordem que vocês representam e, em nome da Câmara Municipal de Taubaté, eu quero dizer obrigado, porque vocês são importantes para a sociedade, são importantes para a cidade, fazem concretamente. Encerro. O Brasil precisa muito de vocês. Muito obrigado, boa noite, que Deus nos abençoe. E neste momento, para proferir palestra alusiva à Ordem Demolei, anunciamos a palavra do senhor Guilherme Oliveira Ferreira dos Santos. Bom, inicialmente, excelentíssimo senhor presidente, vereador João Vidal, pessoa na qual cumprimento os demais representantes do nosso Poder Legislativo Municipal, assim como na figura do tio Eduardo Fondelo, saúdo todos os meus tios de maçonaria, irmãos de Ordem Demolei, autoridades e demais cidadãos. Meu nome é Guilherme Oliveira, sou um Demolei, membro do capítulo Taubaté, número 371, da Ordem Demolei para o Brasil, e estou, atualmente, no cargo de mestre conselheiro deste capítulo. No dia de hoje, faço uso da palavra nessa sessão solene, com muita gratidão e com muito orgulho, na qualidade de representante do meu capítulo, com o escopo de apresentar, de forma breve, sobre o que é esta ordem e o que é ser um Demolei. A Ordem Demolei, ela é a maior organização juvenil do mundo, fundada já há quase 100 anos, nos Estados Unidos. Se faz presente em diversos países pelo mundo. Se destina a jovens do sexo masculino com a idade compreendida entre 12 e 21 anos, independente de sua cor, ideologia e sua religião. Bom, contando sempre com o apoio da maçonaria, sua finalidade vital é trabalhar com os jovens, ensinando-os e tornando-os melhores filhos, melhores irmãos, melhores amigos, melhores líderes e até mesmo melhores cidadãos. Ela incumbiu-se desse honroso papel e a maneira pela qual o cumpre é ensinando ao jovem incontáveis lições, dentre elas a importância do respeito, da educação, do diálogo, de sempre manter sua fé e procurar ajudar o próximo, bem como apoiar o nosso país. Apresenta ao jovem inúmeros ensinamentos basilares, com o intuito de contribuir, jamais de substituir, o aprendido com a família, com a escola e com outras instituições. Ser um Demolei é defender seus baluartes, a liberdade religiosa, representada pelo livro sagrado, a liberdade civil, representada pela bandeira de nossa pátria, e a liberdade intelectual, representada pelos livros escolares. Tal como ser um Demolei é viver uma vida virtuosa. Carregamos dentro de nós 7 virtudes cardeais: o amor filial, a reverência pelas coisas sagradas, a cortesia, o companheirismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo. A primeira delas, o amor filial, é o amor entre pais e filhos. Ela nos lembra que deve sempre existir um amor, gratidão e carinho entre nós e nossas figuras, paterna e materna. Como falamos em nossas reuniões, é aquele amor que já existia antes mesmo de nascermos, que permanece conosco durante toda a nossa vida e que nos seguirá até mesmo além do túmulo. Um amor
sem nenhuma outra razão a não ser a de existir. A segunda é a reverência pelas coisas sagradas. Cabe ressaltar que a Ordem de Molay não é uma religião, muito menos ensina algum credo. Entretanto, nos ensina, como já dito, a importância da fé, a importância de acreditar em um Pai Celestial. Independentemente de qual crença possua, devemos sempre manter a nossa fé e respeitar a crença do outro. A terceira virtude denomina-se cortesia. Em que pese a nossa atual sociedade carecer dela, cabe ao Demolay nunca deixar faltar a educação, o respeito e a solidariedade, pois somente com ela poderemos praticar a filantropia e, assim, melhorando a vida do próximo e até mesmo a nossa. Nossa quarta virtude é o companheirismo. Uma das maiores honras que podemos ter em nossas vidas é sermos considerados verdadeiros amigos, sendo que verdadeiro amigo é aquele que permanece a seu lado, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins. Aproveito para enfatizar que não é à toa que nos chamamos de irmãos. Garanto que estaremos sempre unidos como verdadeiros amigos leais. A nossa quinta virtude é a fidelidade. A honra e a palavra de um Demolay são alguns dos nossos bens mais preciosos, razão pela qual permaneceremos sempre fiéis às nossas promessas, a nosso Pai Celestial e à nossa pátria. Seguimos o exemplo de Jacques Demolay, patrono de nossa ordem, que preferiu morrer na fogueira a trair seus companheiros e faltar com seu juramento. A nossa penúltima virtude, a pureza, é um fato que vivemos rodeados de muita negatividade. Entretanto, cabe a nós filtrarmos tudo aquilo que absorvemos e exteriorizamos para o mundo. Devemos praticar a pureza do pensamento, da palavra e da ação. Somente assim estaremos bem com a nossa própria consciência e poderemos ser dignos representantes dos ensinamentos de nossa ordem. A última, mas não menos importante virtude, é o patriotismo. Ainda que o cenário atual não esteja favorável, devemos permanecer firmes em defesa de nossa cidade, de nosso estado, dos patrimônios públicos, da democracia. Buscaremos sempre ser melhores cidadãos, respeitando, apoiando e contribuindo para manter a ordem e garantir o progresso de nossa pátria. Já por fim, caminhando para o final de minha fala, gostaria de compartilhar a fala de Frank Sherman-Land, idealizador e fundador da Ordem Demolay, que esclarece bem os propósitos da ordem. Abre aspas. Se trabalharmos sobre o mármore, um dia ele acabará. Se trabalharmos sobre o metal, um dia o tempo o consumirá. Se erguemos templos, um dia se tornarão pó. Mas, se trabalharmos sobre almas jovens e imortais, se nós a imbuirmos com os princípios do justo temor ao Criador e amor à humanidade, daqui a 100 anos, pouco importará o quanto tenhamos acumulado no banco, que tipo de casa, palacete ou carro possuímos. Mas o mundo poderá ser diferente, talvez porque fomos importantes na vida dos jovens. Isto posto, gostaria de salientar o meu amor por esta ordem. Da mesma maneira, sou muito grato por ter a oportunidade de aprender, crescer e contribuir, ainda que de forma modesta, para um mundo melhor. Agradeço pela atenção, agradeço ao presidente desta Casa de Leis pela oportunidade, agradeço a todos que acreditam em nós e nos auxiliam em nossa busca de fazer o bem e sermos melhores. Coloco meu capítulo à disposição para sempre ajudar no que for necessário, conte sempre conosco. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a causa da Ordem Demolay e que abençoe a todos nós. Neste momento, convidaremos o membro do capítulo Demolay Taubaté 371, Guilherme Oliveira Ferreira dos Santos,
para receber das mãos do excelentíssimo senhor vereador João Vidal um certificado por sua participação como orador nesta noite. E neste momento, especialmente convidado para proferir palestra alusiva à maçonaria brasileira, anunciamos a palavra do Dr. Eduardo Fondelo Pereira da Silva, venerável da loja maçônica Dr. Roberto Martins de Barros. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, o vereador João Vidal, na pessoa de quem eu cumprimento a todos os membros da nossa mesa, com uma deferência especial ao nosso irmão delegado da 4ª Região Maçônica, irmão José Dias, representando o nosso sereníssimo grão-mestre Ronaldo Fernandes, da Grande Loja Maçônica do Estado de São Paulo, ao nosso respeitoso irmão Luiz Arthur, grande procurador, representando o Grande Oriente Paulista, através do Ministério Público Maçônico, ao nosso sobrinho Guilherme, também representando a Ordem de Molay. Excelentíssimas senhoras, senhores vereadores, excelentíssimas autoridades maçônicas, autoridades civis, autoridades militares, veneráveis mestres, irmãos maçons, sobrinhos de Moleis, cunhadas, sobrinhos, ilustres convidados, caros telespectadores da TV Câmara, boa noite a todos. É com imensa alegria que nesta noite venho à tribuna desta honrosa Casa de Leis, ouvindo atentamente o pronunciamento do excelentíssimo senhor vereador João Vidal. Devo agradecer-lhe e cumprimentá-lhe em nome de todos os maçons que aqui comparecem e nos assistem. Eu me recordo, o ano passado, a sua brilhante explanação em que foi abordada o aspecto do catolicismo e a maçonaria, duas correntes que absolutamente se dão muito bem. A maçonaria taubatiana escreve nesta noite mais um capítulo da sua história. São poucas e raras as oportunidades em que os maçons se manifestam publicamente, falando aos nossos honrados cidadãos sobre os nossos augustos trabalhos. Emociona-nos e engrandece-nos não pela vaidade de sermos maçons, e sim pelo sabor do reconhecimento e da importância da nossa sublime ordem maçônica para com toda a sociedade. Bem sabemos, caros ouvintes, a importância de diferenciarmos o orgulho da vaidade. Emociona-nos relembrar fatos históricos protagonizados pela maçonaria mundial, e especialmente pela maçonaria brasileira. Dentre outros feitos, é bom destacar que num passado não muito distante, a cada sessão, os maçons faziam circular uma pequena bolsa arrecadando moedas, cujo destino era comprar a liberdade de um escravo negro. E ali nascia o fomento e os primórdios das ideias abolicionistas nas terras brasileiras.
Sim, é verdade. Muitos dos nossos grandes vultos históricos eram irmãos maçons. Foram protagonistas nos principais episódios que estabeleceram parâmetros na organização da sociedade brasileira. A célebre histórica data do dia 20 de agosto, nesta noite comemorada, nos remete à necessidade de honrarmos os nossos antepassados e de refletirmos sobre as ações contemporâneas. Temos como maçons desta conturbada era, a era das gerações X, Y e Z, a consciência de que o país passa por um momento de terrível turbulência social e política. A história da política brasileira está mudando. É imperioso reconhecer a necessidade de sanearmos as instituições públicas, de darmos combate ao executivo que se envolveu manipulando licitações, ao legislativo desacreditado que deu guarita a representantes eleitos pelo deboche de uma sociedade carente de esperança. Por vezes, a justiça dos homens também tem falhado. A economia se apresenta deteriorada face aos sucessivos e irresponsáveis desmandos que, de uma forma interesseira, contemplam o crime nas suas mais diversas modalidades. A gestão tendenciosa das políticas monetária e fiscal, com uma altíssima carga tributária, elevaram os custos da produção, estagnando a todos. A deficitária gestão administrativa do país recentemente parou o Brasil. Assistimos perplexos à paralisação do transporte rodoviário, colocando a nação à mercê de uma logística caótica na distribuição dos nossos recursos. A administração pública se apresenta estagnada e esgotada pela ineficácia da gestão da máquina estatal. Os pesados impostos não retornam satisfatoriamente à causa, em especial nas áreas da educação, da cultura, da saúde e da segurança. E nesse contexto, a maçonaria permanece apartidária, mas posiciona-se, como sempre fez, ao lado da honradez, na defesa vigilante da ética e da honestidade. É legítimo e fundamental, em qualquer democracia, que todos os interesses estejam representados e todas as ideologias que não afrontem a dignidade humana possam ser defendidas. Ser democrático não é estabelecer um consenso, mas fundamentalmente respeitar o dissenso. As manifestações parlamentares devem sempre buscar a realização e os interesses dos seus representados. Trabalhamos, pois, focados em valorizar e defender a liberdade, enaltecendo a igualdade e exercitando a fraternidade. Assegurando a todos o nosso propósito unilateral em defender a legalidade constitucional e o amor à pátria. Combatamos unidos a corrupção em todas as suas formas. Temos consciência de que é nos municípios que as coisas acontecem. E vocês, nesta noite, representam não apenas o poder legislativo municipal, mas principalmente a união de um povo digno, capaz e consciente de que não há solução simplória e nem populista. Nossas cadeiras não podem e não estarão voltadas ao passado. A oportunidade de estarmos aqui reunidos é imensamente gratificante. Devo lembrar a todos que muitos dos nossos antepassados não tiveram a mesma sorte e oportunidade de exercerem o livre direito da expressão. Lembremos-nos, meus irmãos, que o maçom é um homem livre, respeita e defende a liberdade de todos. O maçom é um homem de esperança, dispõe de ferramentas que permitem corrigir, estudar e encontrar o caminho justo. O maçom é um homem de fé,
Confia na força criadora, a qual denomina grande arquiteto do universo. O maçom é um homem alegre, trabalhador, cônscio de seus deveres e de suas obrigações. Devo confirmar-vos que a maçonaria tem lá os seus ensinamentos e o seu sigilo, estes que sempre despertaram a curiosidade dos não-maçons. Temos sim a crença no grande arquiteto do universo, mas essas curiosidades, que também contribuíram para a falsa ideia de que a maçonaria seja uma religião, e quanto a isso, a criação das lendas a seu respeito não nos abala, ainda que tenham gerado no passado injustificáveis perseguições aos membros da nossa ordem. Cremos no amor ao próximo, no respeito a todas as religiões, cumprimos e fazemos cumprir a trilogia liberdade, igualdade e fraternidade. Reservo ainda alguns minutos para homenagear os meus amados e queridos irmãos maçons de Taubaté, aqueles que, emanados pelo ideal maçônico, lutaram vigilantes e cônscios dos seus deveres. Não por acaso existe em cada loja maçônica cristã uma Bíblia aberta, não só pelo versículo lembrado pelo nosso ilustre presidente João Vidal. Uma Bíblia estará aberta em todas as reuniões maçônicas cristãs e por ali haveremos de encontrar também o Salmo 133, onde relembramos: ó, quão bom e agradável é viverem unidos, irmãos. Reverência especial devo ainda aos irmãos da minha augusta e respeitável loja simbólica, cujo patrono é de todos aqui bastante conhecido, o nosso dileto e saudoso irmão, mestre maçom, Dr. Roberto Martins de Barros. Sejamos, pois, protagonistas e testemunhas da sua história de vida, da sua luta e da dedicação ao povo taubatiano, como várias vezes reconheceu e homenageou esse legislativo. Registre-se ainda, senhor presidente, a nossa eterna gratidão aos pioneiros da maçonaria taubatiana, aqueles que no passado recente se fizeram sementes de uma grande obra, uma verdadeira árvore genealógica da maçonaria no Vale do Paraíba. Dentre aqueles valiosos irmãos, destaco José Lopes Romeiro, Tarcílio Gomes de Macedo, Nardi Moura Pereira da Silva, meu avô paterno, Abílio Ribeiro Gonçalves, Rubens Monteiro de Andrade, foi inclusive vereador e presidente desta casa, Mário Pimentel Marcondes, Valdomiro Carvalho, que foi também presidente desta casa, prefeito municipal, José Nilton Pereira, Altivo José de Medeiros, Cláudio Rossini e Benedito Bueno, o nosso saudoso amigo Bueno, que recentemente nos deixou. Detalhar os feitos dos cidadãos citados é coisa muito trabalhosa, mesmo daqueles que por vezes não tiveram a oportunidade de colherem os frutos da seu plantio. A maçonaria, é verdade, proíbe nas suas lojas o sectarismo político e religioso, mas ressalta a importância da escolha política, pois esta é a cláusula pétrea do nosso ordenamento, a liberdade. A grande loja maçônica do estado de São Paulo, no último dia 28 de junho, promoveu, com o aval e a presença dos 27 grão-mestres do Brasil, em todas as 27 grandes lojas, lançou a campanha Voto Consciente, pela esperança e pela convicção de que somente uma opinião pública esclarecida poderá, pelos meios institucionais próprios, atacar as causas e as causas estruturais da corrupção. Fomos, somos e seremos imbatíveis defensores dos melhores dias à humanidade, pelo combate à ignorância, à superstição,
à corrupção, ao vício, à discórdia e à dominação dos privilégios fúteis a que a maçonaria taubatiana merece e recebe nesta noite, desta Câmara Municipal de Taubaté, todas as homenagens e o reconhecimento. Que Deus, o grande arquiteto do universo, esteja conosco, nos ilumine e guarde. Viva a maçonaria, viva Taubaté. Muito obrigado. Neste momento, convidaremos o Dr. Eduardo Fondelo Pereira da Silva a se posicionar à frente da mesa dos trabalhos para receber das mãos do excelentíssimo senhor vereador João Vidal um certificado por sua participação como orador especialmente convidado nesta noite. Programa ao vivo tem disso, né? Como é que é? Bom, eu estava dizendo com o Dr. Fondelo agora, subindo ali, que eu, de verdade, me sinto bem feliz aí quando eu sou e me coloco a ser escalado para essa atividade, porque eu conheço muitos maçons e são pessoas exemplares, e que poder aí ser parte da homenagem à ordem e aos maçons em específico para mim motivo de grande honra. Estou falando, não estou repetindo, mas acho que para ficar bem claro da minha alegria aí de tê-los aqui. Eu estava lembrando também, nessa mesma ligação que eu fiz que eu recebi do meu colega Maradona, ele disse que em qualquer lugar do Brasil, imagino que deva ser do mundo, você falar outro idioma, que um maçom é recebido numa loja maçônica, em qualquer estado que seja, e ali ele tem voz, na verdade, ali ele participa das atividades do templo maçônico, e que isso é mais um exemplo de acolhimento, e que não se vê em instituições, por mais que elas sejam e tenham representações em qualquer cidade ou cidades diferentes, estados diferentes, não se vê. Então a sociedade e suas instituições têm muito a aprender com essa ordem milenar, com a ordem maçônica. Por isso que eu reitero que o Brasil precisa das ordens maçônicas prósperas, fortes, influentes, porque foram responsáveis por grande parte da história do Brasil, e precisam vocês continuarem a ajudar a escrever a história do Brasil com justiça e perfeição, na verdade, buscando a justiça, o que é justo e perfeito. Então, muito obrigado pela atenção, pela paciência de me verem falar ali todo o tempo, mas eu também muito obrigado por ver duas palestras, duas
interessantes, profundas, sinceras explanações, tanto do Guilherme quanto do Dr. Fondello. Existem algumas palavras para o encerramento, mas nós já estamos indo para o encerramento dessa sessão. Eu acabo de me lembrar e vou utilizar a TV Câmara para isso. Hoje, às 10 horas da noite, na TV Band, tem debate dos governadores, dos candidatos ao governo do estado de São Paulo. É um bom momento, uma boa tarefa para casa hoje às 10 horas, daqui a mais ou menos 1h15. Então você que não sabia, está sabendo pela TV Câmara agora, na TV Band às 10 horas, o debate dos governadores do estado de São Paulo. Em nome da Câmara Municipal de Taubaté, os nossos sinceros agradecimentos aos componentes da mesa e às autoridades que nos honraram, militares, o Tenente João, Paulo e civis, todos que estão aqui, aos veneráveis das lojas de Taubaté que estão aqui também, aos membros das lojas maçônicas e dos capítulos Demolei aqui presentes, a banda de música do Cavex, que estava aqui, aos telespectadores da TV Câmara e os internautas também que nos acompanham, a assessoria que está aqui presente, inclusive tem um assessor aqui do vereador Bob, que também participa ou pertence à Ordem Maçônica. Obrigado pela presença. A minha assessoria especial também, que me acompanha até agora. Todos os trabalhadores e funcionários da TV Câmara que até agora aqui estão garantindo a realização da solenidade. A todos uma boa noite, fiquem com Deus, declaro encerrada esta sessão solene.